Shalom, pessoal! Shalom todos vocês aí que têm nos acompanhado no Café com Torá. Hoje nós vamos ter um Café com Torá um pouco diferente, né? O Rosh Palácio ainda está se recuperando e hoje nós estaremos aqui em casa, um tempinho frio, né? Então a gente vai estar aqui de casa mesmo, transmitindo para vocês esse Café com Torá. E eu quero convidar vocês desde já a estarem aí abrindo a sua Bíblia. A paraxá dessa semana é Shoftim. Na verdade, é a porção de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, e vai até o capítulo 21, versículo 9. Então, vai abrindo aí, vai convidando os seus amigos para estarem junto conosco. Aqui nós vamos hoje fazer uma revisão, porque, na verdade, na semana passada nós já não tivemos o Café com Torá, a paraxá que a gente teve na semana passada, a paraxá Re'ê. Então, a gente vai fazer uma revisão, até porque essa semana foi uma semana muito marcante, porque as parashot, as porções, as últimas porções, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, as últimas porções já foram uma preparação para aquilo que nós iniciamos nessa semana, que é o mês de Elul. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas porções anteriores que nós estudamos, bem como o mês de Elul que se iniciou nessa semana agora, e o que isso traz como revelação, para que a gente está sendo preparado, para o que a gente está sendo preparado. Então eu quero convidar vocês para já estarem aí abrindo a Bíblia de vocês. Hoje a gente vai ter aqui um quadro para a gente poder acompanhar também o que esse mês de Elul e essas porções estão estabelecendo na nossa vida, de forma que assim a gente consiga compreender o tempo que a gente está vivendo e poder, dessa forma, usufruir de toda a grandeza, de toda a revelação e de toda a glória que o Eterno traz nesse período para a nossa vida. É um mês e é um período fundamental, ele é determinante, ele define aquilo que nós viveremos no próximo mês, as 3 festas que nós viveremos, a sequência de 3 festas que nós viveremos no próximo mês, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então eu quero convidar a vocês para estarem aí já se preparando aí na sua casa, tomando o seu café e desfrutando um pouco dessa palavra que chega até a nossa vida nessa manhã. Amém, gente? Então, deixa eu dar um apanhado para vocês aqui, então. Se nós voltarmos, a paraxá de hoje é a paraxá Shoftim. Eu coloquei aqui embaixo, Deuteronômio 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo 9. Mas nós vamos voltar hoje aqui às 3 últimas porções anteriores, as porções anteriores a Shoftim, que foi a paraxá Vaet Hanan, depois a paraxá Ekev e depois Re'ê. E vamos ver o que essas 3 porções anteriores a Shoftim, o que elas estabelecem, o que elas trabalham na nossa vida e o que então essa porção dessa semana vai linkar, né, vai estabelecer a conexão com essas 3 porções anteriores. Então vamos lá para vocês poderem acompanhar e a gente vai linkar tudo isso com o mês de Elul. Quando nós estudamos a paraxá Vaet Hanan, nós vimos aqui que Vaet Hanan é onde nós temos o Shema, o ouvir. Então nós percebemos que o Eterno, ele começou a estabelecer na nossa vida a capacidade para ouvir aquilo que o Eterno tem para a nossa vida. A restauração do ouvir. Foi a porção que nós tivemos o Shema, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus. Então ele começou a trabalhar esse sentido, o ouvir na nossa vida. Quando nós chegamos na paraxá Ekev, que fala sobre os passos do Mashiach, o calcanhar do Mashiach, eu comentei, inclusive na congregação, que ela começava a demonstrar uma transição do ouvir para a capacidade de ver. Não só a restauração do ouvir, mas agora nos levando um passo adiante, nos levando à capacidade agora de ver.
E por isso que na Parashá Ekev, se você pega lá, eu vou pegar os textos para você ir acompanhando. Primeiro, Vaet Hanan, o foco em ouvir. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, onde nós tivemos a Parashá Vaet Hanan, capítulo 6. Na verdade, a Parashá Vaet Hanan foi do capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 23, e ela foi até o capítulo 7, versículo 11, mas o foco na Parashá Vaet Hanan está lá no capítulo 6, um dos principais textos dentro da cultura judaica. Lá no capítulo 6, no versículo 4, onde nós temos o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Então, um texto onde o Eterno começou a chamar a nossa atenção para a restauração desse ouvir a voz de Deus. Depois, a Parashá Ekev, a Parashá seguinte, que ela foi do capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 12, até o capítulo 11, versículo 25. A Parashá, onde eu comecei a falar para vocês que ela é uma transição. Ela começa a nos transportar do ouvir agora para o ver. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, dentro da Parashá Ekev, você tem lá, ela começa falando, pelo fato de vocês ouvirem essas regras. Então, primeiro ele estabelece a restauração do ouvir, e depois, na Parashá seguinte, Ekev, ele vai falar que pelo fato de vocês terem ouvido, então começa a falar a consequência do dar ouvidos à voz do Eterno. Então, ela vai começar a estabelecer agora uma transição do ouvir para o ver. E lá ainda, na Parashá Ekev, no capítulo 11, versículo 7, ele vai falar, no entanto, vocês viram. Então começa a trabalhar essa passagem agora do ouvir e porque vocês deram ouvido, agora vocês vão começar a ver. Agora eu vou levar vocês adiante. Vocês vão poder agora contemplar com os teus olhos. Então agora eu entro na Parashá Re'eh, que foi a Parashá, a porção da semana passada que nós não tivemos o café com Torá, por isso a gente está revisando essas porções anteriores. E aí nós entramos na Parashá Re'eh, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, foi o início da porção Re'eh, que foi até o capítulo 16, versículo 17. E como começa então a Parashá Re'eh? Dizendo, vejam, a restauração, porque você ouviu, você agora é transportado para um novo nível, o nível da visão. E veja como é importante essas três porções, porque elas estão preparando a gente para o tempo, o mês que nós entramos nessa semana, que é o mês de Elul. Por isso que toda vez que essa porção Re'eh se inicia, é ela que demarca o início do mês de Elul. Ou ela começa no Shabat anterior, ou naquele Shabat logo após o início do mês de Elul, de Rosh Chodesh Elul. Então ela prepara, ela nos introduz nesse tempo de Elul. Por que ela faz isso? Porque quando nós chegamos em Re'eh, a nossa capacidade de ouvir e de ver foi estabelecida pela voz profética dessas porções. E o ouvir e o ver são fundamentais, são sentidos fundamentais para que você possa ver os passos do Mashiach e seguir os passos do Mashiach. O nosso movimento em direção ao reconhecimento, ao ver e ao seguir o Mashiach está relacionado profundamente com a capacidade de ouvir e a capacidade de ver ou de discernir e reconhecer a presença de Yeshua, o Mashiach. Então, vivemos essa restauração nesse tempo. E esse tempo, essas três porções anteriores,
Vaet Hanan, Ekev e Re'e, então restauram e preparam a nossa vida para esse tempo que nós iniciamos nessa semana, que é o mês de Elul, para que eu possa entrar em Elul com a capacidade de ouvir e ver a presença daquele que se faz disponível nesse tempo que é o mês de Elul. Interessante que a gente já começa a perceber essa revelação do mês de Elul, que eu coloquei aqui para vocês podem me acompanhar, no primeiro versículo da Parashá Re'e, quando diz: veja, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Está aqui, ó, Re'e, a primeira palavra que surge aqui nesse texto da Parashá Re'e é essa palavra aqui, Re'e, palavra que dá nome a essa porção, dá nome à Parashá da semana passada, a Parashá Re'e. E o que a gente nota já nessa porção, que ela já começa com uma palavra declarando a capacidade de ver, que você veja. Ele está falando, veja, existe algo que você precisa perceber. Eu estou entregando a vocês agora a capacidade de ver, porque isso será fundamental para o mês que está surgindo, para o mês que está se iniciando. Por isso eu falei que a Parashá Re'e, ela sempre introduz a gente, por isso ela vem sempre antes ou logo nos primeiros dias do mês de Elul. Porque tem já um segredo aqui, já nessa primeira palavra que surge no primeiro versículo da Parashá Re'e, dentro da própria palavra Re'e. Porque, segundo os sábios judeus e a literatura judaica, essa palavra Re'e, na verdade, em cada uma das suas letras está inserida uma nova palavra. Então, eu vou ficar de pé aqui, não sei se vai atrapalhar se eu ficar de pé. Gabriel, depois você vê para mim, eu pedi ajuda aqui, o meu auxiliar aqui, não sei se ficando de pé se vai cortar. Levanta para mim um pouquinho. Para vocês poderem me acompanhar, gente. Então eu tenho aqui no primeiro versículo da Parashá da semana passada, Re'e, que nos introduziu no mês de Elul, eu tenho essa palavra Re'e. E segundo a literatura judaica, essa letra aqui, a primeira letra, a letra Resh, é da palavra Re'e, que é veja. Veja. Então ela já está chamando para essa capacidade de ver. Ver o quê? Aí eu tenho a segunda letra, a letra Aleph. Aleph, que é a primeira letra do mês de Elul. Então veja, Elul. E depois a letra Re, que é a palavra reguia. Reguia, que é chegou, o verbo chegou. Então, na verdade, a primeira palavra do primeiro versículo da Parashá Re'e, a Parashá da semana passada, ainda não chegamos na dessa semana, já é um anúncio. Veja, Elul chegou. Veja que o mês de Elul já chegou diante de vocês. E depois dessa grande revelação que nós temos na primeira palavra do primeiro versículo da porção Re'e, nós temos um segredo que está inserido ainda dentro desse primeiro versículo, porque ela vai revelar de forma oculta que Elul está descrito ali, é Elul que está chamando, é a respeito da capacidade de observar a revelação contida no mês de Elul, que está revelada nesse primeiro versículo. Porque logo após essa palavra, nós pegamos a primeira letra aqui, que é a letra Aleph. Depois eu conto 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a próxima letra é a letra Lamed. Depois, numa sequência, se eu contei 6, agora eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a oitava letra é um Vav. Então, se eu contei 6 e contei 7, seguindo essa sequência, agora eu vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e a 9ª letra é a letra Lamed, formando o quê? O nome desse mês que a Parashá Re'eh nos introduziu. Aleph, Lamed, Vav e Lamed. O nome do mês que nós entramos, que é o mês de Elul. Isso revelado aqui nesse primeiro versículo que nós temos na Parashá Re'eh. Nos preparando, então, a gente recebendo nessas 3 porções anteriores a capacidade de ouvir e esse ouvir nos levando ao sobrenatural, à restauração da nossa visão, da capacidade para ver algo que está revelado no mês que está se iniciando, que é o mês de Elul. Falando e conectando isso agora ao mês de Elul, eu quero que você esteja atento o que o mês de Elul deseja estabelecer. O mês de Elul ele vem preparar a nossa vida para aquilo que virá no próximo mês, que são as 3 festas, as 3 sequências de festas que virão, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. É um mês onde nós temos uma frase aqui presente no nome do mês de Elul, que é Ani, deixa eu marcar aqui para vocês, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Pega-se cada uma dessas letras do mês de Elul e nós temos aqui formado então essa frase desse texto de Cantares, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Já anunciando qual o processo que deve ocorrer aqui nesse mês de Elul. Esse mês de Elul é o mês onde Moshe, vou sentar de novo, meu ajudante ali me corrige mais uma vez. Esse mês de Elul, gente, é o mês em que Moshe ele teria subido ao monte pela 3ª vez. Se vocês não sabem, Moshe ele subiu ao monte Sinai 3 vezes. A primeira vez ele sobe, ele fica lá 40 dias e ele recebe então as instruções do Eterno, é entregue a ele. E ocorre aquele momento que ele desce, o povo já havia se rebelado, já havia se envolvido com a idolatria, então as tábuas são quebradas naquele momento. Depois, um segundo momento, ele sobe mais uma vez o Monte Sinai para interceder pelo povo, pelo perdão do povo, e mais 40 dias ele passa ali no Monte Sinai, então intercedendo pelo povo. Depois, uma 3ª vez, ele vai subir agora ao monte para receber novamente as instruções, tendo em vista que a primeira havia sido quebrada e ali ele passa mais 40 dias. Num ato aonde ele sobe, e esse subir de Moshe ocorreu, segundo a tradição judaica, exatamente no dia 1º do mês de Elul, em Rosh Chodesh Elul. Nesse momento ele sobe, por isso que Yom Kippur, que é o dia que esse perdão é concedido, se dará exatamente daqui a 40 dias, contando a partir do 1º dia do mês de Elul. E veja que interessante que a própria declaração Ani Ledodi, Vedodi, Li, já aponta para esse período de 40 dias, na 3ª subida de Moshe ao monte, os 40 dias que ele passou lá. E por quê? Da onde nós tiramos isso? Porque quando nós pegamos as últimas letras dessa frase Ani Ledodi, Vedodi, Li, quando eu pego as últimas letras, Ani, eu pego a última letra, é um Yud. Ledodi, eu pego a última letra, outro Yud. Vedodi, a última letra também é um Yud. E Li, a última letra também é um Yud. Isso é chamado, dentro do método de interpretação, de Sofit Tevot, que são as últimas letras de cada palavra que a gente extrai para ver qual a revelação que ela traz para nós. Então nós temos 4 vezes a letra Yud. Nós temos 4 Yud aqui. Cada Yud nós sabemos que tem um valor numérico. Então Yud vale 10. Então eu tenho 10, 10, 10 e 10, que somando vai dar 40.
os 40 dias que Moshe esteve ali naquela terceira vez subindo o monte no mês de Elul. Por quê? Porque aquele período revela, Moshe estava conectado, ele compreendia o tempo que ele estava vivendo, e é isso que a gente precisa estar compreendendo, e é isso que eu queria transmitir para vocês nessa manhã aqui, nesse Café com Torá, porque essa subida de Moshe se deu exatamente no período de Elul, porque ele estava fazendo e vivendo essa declaração que é a essência do mês de Elul. Ele estava subindo dizendo, Ani ledodi, eu sou do meu amado. E ele, a partir do momento que ele caminha naquela subida ao monte, ele vive essa aproximação, por isso que é subir, e diz que o Eterno, ele desce ao monte. Então nós temos um movimento aqui, assim como Moshe caminhava em direção ao Eterno, o Eterno também vinha ao monte em direção a Moshe. Porque essa declaração, Ani ledodi, tem um sentido de subida. É o homem declarando, eu sou do meu amado, eu pertenço ao meu amado, toda a minha inteireza é dele. E a partir do momento que nós vivemos essa entrega total ao Eterno, isso move a vinda do próprio Eterno. Então, vedo de li, um sentido para abaixo, meu amado é meu. E essa é a declaração que Moshe estava vivendo. Ele estava vivendo, antes o povo era um povo que estava dividido. Você vê que eles estavam descumprindo uma instrução do Eterno para satisfazer um desejo deles, de dar forma a um Deus para eles, segundo a sua própria vontade. Um povo que tinha um coração dividido. E aí, nesse tempo de Elul, nesse mês, é o mês onde a restauração desse coração ocorre. É o momento onde você começa a entregar a plenitude e a inteireza do seu coração para o Eterno. E esse foi o processo que Moshe estava vivendo quando ele sobe ao monte, dizendo, eu sou do meu amado. Não há divisão, eu não sou de dois, eu não pertenço a dois nem a três, eu pertenço ao meu amado. E no momento que ele faz isso, ele vive a restauração, a inteireza do coração. Aquele povo que estava com o coração dividido, agora passa a ter um coração único, inteiro, voltado para o Eterno. E essa é a grande restauração que Moshe alcançou nesse mês de Elul, nessa sua terceira subida ao Monte Sinai. Então, precisamos entender, a Parashá Re'eh, ela foi um marco para o início desse mês que nós entramos. Um marco que se deu porque houve uma restauração antes do ouvir e chegou então o ver. Ouvir e ver já estava pleno. Para que Elul fosse percebido, para que houvesse, veja, Elul chegou, para que você tivesse a capacidade de perceber todos os acontecimentos do mês de Elul. Um mês que vai trabalhar a inteireza do seu coração ao Eterno. E veja que coisa interessante quando a gente fala que esse mês de Elul aponta para a inteireza do coração ao Eterno. Eu vou apagar aqui, gente, tá ok? Pedir a permissão de vocês para apagar. Deixa eu ver aqui, hoje tem ajudante novo aqui, gente. Alguns dizem que, na verdade, Moshe subiu 4 vezes no monte, pois houve a vez em que o Eterno se revela a ele através do malar, de mensagem. A literatura comumente fala das 3 subidas de Moshe, cada uma com 40 dias, isso que a gente tem de forma mais clara na literatura judaica. Mas deixa eu apagar vocês para mostrar algo ainda para vocês aqui dentro do mês de Elul, quando fala acerca dessa inteireza do coração e o mês de Elul trabalhando essa entrega total e essa aproximação do Eterno. Quando você olha para o nome do mês Elul, além dele fazer essa declaração, eu sou do meu amado é meu, além dessa frase trazer
esse sentido e essa revelação de que é um tempo em que nós precisamos nos entregar inteiramente a Ele, nos voltar inteiramente para Ele, isso é percebido dentro do próprio nome também do mês de Elul, porque nós sabemos, dentro do significado das letras em hebraico, que na verdade a letra Aleph, que inicia aqui a primeira letra do mês, do nome do mês Elul, essa letra Aleph, ela simboliza força, força, força. E aqui depois nós temos um Vav aqui no meio, e o Vav fala de conexão, conexão, é um prego, é aquilo que une, é aquilo que conecta. Então, nesse mês de Elul, é um mês onde eu recebo do Eterno uma força para conectar. É um tempo onde há todo um mover do Eterno para conectar. Para conectar o quê? O que o Vav está conectando aqui? O Vav está conectando duas letras Lamed. Duas letras Lamed estão sendo conectadas nesse tempo. Olha o processo que o Eterno está operando aqui, que está revelado no mês de Elul. Eu já falei que é um período onde se restaura a inteireza do coração para o Eterno. Eu sou do meu amado. Então, por que eu tenho dois lâmedes aqui? Porque, segundo uma das interpretações que nós temos, a palavra coração, na verdade, é liv. Liv é a palavra coração em hebraico. Coração. Coração. E alguns entendem que, na verdade, você tem algumas interpretações dentro da palavra liv em hebraico, coração, para compreender o que é o coração. Uma das interpretações é que a letra lamed, ela representa guia, né? É aquele que guia, aquele que conduz, porque ela é representada por um cajado, né, que guia a ovelha, que conduz. E a letra bet aqui é casa. Porque é casa. Ih, gente, botei um casão aqui. É casa. Por quê? Porque o coração, ele guia a casa, ele guia a nossa vida, ele direciona a nossa vida. Por isso a palavra do Eterno ela é escrita no coração, porque o coração é essa fonte de onde vem toda a direção dentro daquilo que nós sentimos. Ele conduz esse corpo, ele conduz essa casa. Mas há uma outra interpretação dentro da palavra liv, que na verdade eles pegam essa letra bet e diz que bet, na verdade, no hebraico é o número 2. Então, na verdade, coração é 2 vezes o lamed. Então, temos aqui 2 lamedes. E quando viramos essas letras aqui, uma de frente para a outra, nós temos o formato, deixa eu botar um formato mais bonitinho aqui, um formato de um coração. 2 lamedes formando um coração, agora não dividido, mas dentro desse período de Elul, uma força que conecta o coração, fazendo com que o seu coração não seja mais um coração dividido, mas que seja uma inteireza de coração voltado para o Eterno. Que você se volte para o Eterno com todo o teu coração, de todo o teu coração. É isso que esse mês começa a propagar e é isso que começa a se mover. Essa é a força presente nesse mês, revelada na declaração Ani Ledodi Vedodli. Eu sou do meu amado. E conforme eu vou dando esses passos, assim como Moshe, passos que vão firmar o meu coração totalmente ao Eterno, conforme eu vou dando esses passos de entrega, de renúncia ao que divide, ao que separa, e me entrego a Ele totalmente, Ele começa a se voltar para mim. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É um processo lindo que começa a acontecer no mês de Elul e que começa a se tornar uma realidade, porque nos foi dado a capacidade, dentro das parashot anteriores, de nós conseguirmos ouvir e ver aquilo que o Eterno tem operado. Quando nós chegamos, então, nesse mês de Elul e adentramos nesse mês e dentro desse mover, chega então essa nossa porção
essa paraxá dessa semana que nós começamos, a paraxá Shoftim. Então vamos a ela agora, a paraxá dessa semana. Paraxá Shoftim, que vai de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo 9. Eu vou analisar com vocês apenas o início dessa porção, que conecta, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui. Falamos até agora e vimos o Senhor, durante as porções anteriores, estabelecer esses sentidos, essas capacidades de ver, de observar. Ainda tem uma história dentro desse mês que é importante a gente contar, que diz que esse mês, o mês de Elul, ele é o mês onde o rei ele vai ao campo. Isso é dito através de uma parábola, onde diz que uma vez no ano o rei ele deixa o seu palácio e ele vai ao campo. E ali no campo ele se torna acessível a todos que estão ali, a todos os comuns, a todas as pessoas. Ele se torna acessível, ali disposto, disponível a todas as pessoas. É um mês em que o Eterno, ele está disponível, que o Rei está disponível e você pode acessá-lo, mas só consegue acessar quem viveu essa restauração, quem está ouvindo, quem está vendo, para que você consiga, através desses sentidos, detectar quem é que está passando no seu meio. Quando o Mashiach veio, lá em João, capítulo 1, diz que ele veio aos seus e os seus não o perceberam, porque faltava essa restauração, a compreensão desse ver e desse ouvir, para poder detectar e discernir quem é que estava no meio deles. Mas as porções têm trazido isso à nossa vida. Ao ouvir essas porções, ao ouvir, mais uma vez, o Shema presente, ao ouvir essas porções, é como se estivéssemos ouvindo os passos do rei no campo e detectando e discernindo, então, quem é que está passando naquele momento no meio do campo e se tornando acessível. É a capacidade de ver o rei e saber que ele é o rei, e porque ele é o rei, eu vou até ele, eu acesso, então, o rei nesse período. Então, Elul é o mês em que o rei está no campo, acessível a todos, porque ele vai retornar, e ele vai retornar ao seu palácio, e lá um banquete estará pronto para aqueles que o reconhecerem e que chegarem a ele, então. E aí, aqueles que nesse mês ouvirem, verem e se aproximarem e acessarem, então, esse rei, voltarão e entrarão no palácio com ele exatamente em Yom Teruah, no primeiro dia, num dia que é Rosh Chodesh, um dia que as portas, a porta leste, ela se abre. Então é um momento em que o rei retorna ao palácio, e aqueles que tiveram essa percepção, que é a compreensão desse tempo que nós estamos, esses vão seguir os passos, Ekev, vão seguir o calcanhar, vão seguir os passos desse rei que se tornou acessível, perceptível diante dos ouvidos e dos olhos de todos os comuns, de todos que estão ali. E aí esses sim, que compreenderem esse tempo, esses que discernirem esse tempo, eles entrarão nesse momento, seguirão o rei nesse caminho do campo ao palácio, entrarão pela porta, Yom Teruah, viverão Yom Kippur e viverão também Sukkot, um tempo de festa, um tempo de se assentar à mesa e comer e saborear tudo aquilo que estará disponível naquelas 3 grandes celebrações. Para viver, veja a importância desse mês de Elul, de compreender todo esse processo que nós estamos vivendo. A porção, inclusive, Re'e, ela fala que, na verdade, vejam, ela usa a palavra que será definido antecipadamente a bênção e a maldição. A Paraxá Re'e, quando fala dessa... a bênção e a maldição que hoje eu entrego, está dizendo que define hoje, o mês de Elul é o mês onde se define a bênção que você viverá, a brachá, aquilo que você vai viver adiante, é definido exatamente nesse tempo. O viver toda a grandeza de Yom Teruah,
o viver todo o mover que teremos em Yom Teruah, todo o mover que teremos em Yom Kippur e todo o mover que teremos em Sukkot é definido exatamente nesse momento. É definido agora, se você discernir esse tempo, se você agora, nesse mês de Elul, acessar o rei que está disponível e seguir ele e ultrapassar as portas e ali viver esses três tempos designados, que são essas 3 festas. Então vamos para a Paraxá dessa semana, senão a gente não consegue prosseguir. Depois eu paro e vou ouvir a pergunta que vocês tiverem aí, as curiosidades que vocês queiram colocar também, tudo aquilo que você desfrutou dessa porção Shoftim nessa semana, que você possa compartilhar, mas o que eu quero mostrar e dar ênfase é como essa porção que vem logo após essa restauração dos sentidos e unido ao significado desse mês de Elul, o que essa porção então está relacionado a esse ver, vou botar aqui o ver e o ouvir, que é a capacidade para perceber esse rei no campo e acessar esse rei. Por quê? A Paraxá vai começar dizendo: designem juízes e oficiais, Shoftim e Shotrim, juízes e oficiais, para todos os seus portões que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Designem juízes e oficiais. Algumas versões está guardas para todos os teus portões. Então, veja que coisa interessante que nós temos aqui. Quando essa porção fala de juízes e guardas, nós temos aqui juízes e guardas. Por que juízes e guardas? Porque cada um tem uma função diferente do outro. E esses juízes e guardas são estabelecidos, precisam ser designados e estabelecidos aonde? Nos teus portões. Nos portões da tua cidade. A cidade aqui, e há uma figura, aqui a cidade é a nossa própria vida. A literatura judaica, ela comenta que o nosso corpo, a nossa vida é como uma cidade, é como um território que precisa ser dominado. E é isso que nós precisamos compreender quando nós iniciamos a leitura dessa porção aqui. Obrigada, minha esposa hoje está aqui, a voz da consciência, hoje são 2, a minha esposa e o meu filho. E o que nós precisamos começar a compreender aqui dentro dessa leitura, dessa porção? Que os portões, a cidade, na verdade, é a nossa própria vida. E os portões são exatamente esses sentidos que nós temos aqui, e eu vou focar nesses 2 que a gente está trabalhando, que é o ver e ouvir. Essas 2 grandes portas fundamentais que nós temos na nossa vida, que é o que a gente ouve, que são as portas do ouvido e dos olhos. Ver e ouvir. E a palavra diz: estabeleçam juízes e guardas. Então, nessas portas, na sua visão e no seu ouvir, para que a sua visão não seja corrompida, para que essa visão que foi restaurada nessas porções anteriores, para que esse ouvir que foi restaurado e preparado para esse tempo de Elul não seja deformado, não seja corrompido. Logo depois vai falar exatamente isso no capítulo 16, versículo 19. Não distorçam a justiça, não demonstre favoritismo, não aceite suborno, pois um presente cega os olhos. Então, nós precisamos estabelecer juízes e guardas diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos para que não haja a deformação daquilo que o Eterno restaurou nas porções anteriores. Porque se isso acontecer, nós não conseguiremos acessar e perceber aquele que está disponível nesse tempo, que é o Rei, e assim não conseguiremos entrar nessa nova sequência que virá dos tempos designados e não conseguiremos alcançar toda a plenitude que está presente nesse novo tempo que está vindo nessas 3 celebrações. Então diz, juízes e oficiais, são 2 funções distintas que estão
estabelecidas aqui. Primeiro, o juiz. O juiz ele representa o conhecimento da lei, o conhecimento da instrução. O juiz é aquele que conhece profundamente, totalmente a lei. É o conhecer a instrução e a vontade do Eterno. É aquele que vai dizer se algo está de acordo com a lei ou não. Se algo pode entrar por esses portões ou não. Se algo deve ser retirado desses portões ou não. E isso vem através da própria lei, da própria instrução. A instrução, a palavra do Eterno, é o grande juiz que deve estar estabelecido nas portas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Porque é essa instrução que vai dizer o que eu permito entrar pelos meus olhos e o que eu permito entrar pelos meus ouvidos ou o que eu não permito que entre. É ele que define o certo, o errado. É ele que define o que é a vontade do Eterno e o que não é a vontade ou não é do agrado do Eterno. E os guardas, qual a função do guarda? O guarda é aquele que executa a decisão. Uma vez que o juiz, ele é aquele filtro, é aquele que define o que está de acordo com a instrução ou não, aquele que está de acordo com a lei ou não, e ele decide isso não está de acordo, o guarda ou os policiais ou oficiais, como estiver na sua porção, ele é aquele que vai executar essa sentença, que vai executar essa decisão proferida pela própria instrução. É aquele que vai retirar aquilo que não está de acordo com a instrução da nossa vida, vai remover aquilo que é contrário e aquele que vai impedir que entre também o que não pode entrar na minha vida. É então a nossa ação, a nossa atitude. Então eu tenho aqui, preciso estabelecer na minha vida, em tudo aquilo que eu for definir, decidir, tudo aquilo que eu for olhar, voltar os meus olhos, tudo aquilo que eu for dar atenção, que o meu ouvido vai dar atenção, eu preciso filtrar através da palavra, e isso são os juízes, e eu preciso, a partir do momento que passei por esse filtro, praticar atos e atitudes de acordo com a decisão desse juiz. Caminhar e me mover segundo a instrução do Eterno. Isso precisa estar estabelecido aqui, diante dos meus ouvidos e diante dos meus olhos, para que não haja distorção, para que não haja a distorção, o favoritismo, ou para que os meus olhos não sejam cegados e para que, segundo o que está aqui no capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 20, para que seja estabelecida a justiça e apenas a justiça. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Essa é a realidade do mês de Elul. É um tempo em que os teus olhos, os teus ouvidos precisam estar plenamente restaurados para que você perceba e acesse a presença do Rei que está disponível no campo. É um tempo em que você precisa dar os passos, assim como Moshe, ele deu os passos ao subir naquele terceiro momento no Monte Sinai, declarando: Ani ledodi, eu sou do meu amado. E esse é o processo que nós precisamos viver, de uma entrega total do nosso coração. E assim nós temos aqui essa porção, a porção Shoftim. Eu queria encerrar nesse momento com vocês e eu vou deixar disponível aqui para que vocês coloquem as suas perguntas. Essa porção tem muita coisa. Ontem nós ficamos lá na congregação muito tempo falando sobre essa porção Shoftim, né? Tem muitos pontos interessantes aqui presente dentro dela. Um deles até que tem um grande valor para esse momento, também tem uma grande importância para esse momento que nós estamos vivendo, que em um determinado momento aqui, deixa eu achar o texto, lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, eu vou ler até a versão aqui da Torá, que parece estar melhor. Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 21, diz assim: Não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno.
A versão judaica, ela está, a meu ver, ruim, porque ela diz assim, no versículo 21, ela diz na versão da Bíblia judaica completa, deixa eu achar aqui, 16, 21, não plantem nenhum tipo de árvore, como um tipo de poste sagrado ao lado do altar de Adonai. Na versão da judaica completa, traz a sensação de estar fazendo referência apenas a não plantar uma árvore de idolatria junto ao altar. Quando nós lemos nessa outra versão aqui, não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar. Traz um outro sentido aqui que eu acho mais correto, que está mais de acordo com a mensagem que está presente aqui. Porque ela estaria falando de dois lugares distintos. Primeiro, não devemos plantar árvore de idolatria junto a ti, perto de você, ao seu lado, ao seu redor. E depois também não deve se plantar uma árvore de idolatria junto ao altar. Qual a mensagem aqui? Sabemos que numa linguagem profética, árvore sempre fala acerca de pessoa, de homens. E aqui essa árvore é uma árvore de idolatria, é alguém corrompido, é alguém que não segue as instruções da Torá, mas que segue segundo coisas pagãs contrárias à santidade do Eterno. E o conselho que vem à nossa vida é exatamente esse. Não plante ao seu redor. Lembra que nós estamos falando de uma cidade, nós somos uma cidade. Então ele está dizendo, não plante ao redor da sua cidade árvores idólatras. Não plante ao seu redor aquilo que não produz frutos bons, porque nessa porção ainda, quando falar do momento da guerra, de cercar uma cidade, o Eterno vai falar assim para o povo, não corte todas as árvores, corte apenas aquelas árvores que não produzem frutos. As árvores que estão ao redor da cidade que não produzem frutos, vocês cortam ela. Agora, aquelas que produzem frutos, que elas permaneçam ao redor da cidade. Então, aquelas pessoas que não andam segundo a instrução do Eterno, essas pessoas que acabam corrompendo a tua vida, precisam ser afastadas de você. Você precisa plantar, conviver e ter comunhão com pessoas que vivem, que produzem frutos. Isso eu não estou falando que você não deve ir até aquelas pessoas para levar a mensagem da salvação, não é isso. Mas eu estou falando daqueles que você tem que ter comunhão, caminhar e desfrutar e ouvir, veja bem, ouvir e ver o que eles estão realizando, praticando, falando. Você precisa viver a purificação daquilo que está ao redor da sua cidade, que é a sua vida. Remova aquilo que corrompe, remova aquilo que distorce a justiça, que distorce a sua visão, que distorce o seu ouvir e plante ao seu redor árvores que produzam frutos, árvores que você precisa olhar sim, ver sim o que elas realizam, porque produzem bons frutos, que você precisa ouvir sim, porque declaram palavras segundo a própria Torá, segundo a própria instrução. Então esse seria o sentido dessa árvore para ti ou ao seu redor. E segundo, fala do altar, volta-se a uma liderança, aqueles que estão praticando o serviço ao Eterno. Essas pessoas devem ser pessoas que também são árvores que produzem frutos, e não árvores de idolatria, e não árvores sem fruto, e não árvores corrompidas. Precisamos estar atentos a essa liderança que é estabelecida a nossa vida. Aqueles que estão como líderes sobre nós, precisamos também ter cuidado com isso. E a porção fala de muitas questões maravilhosas. Entrando nessa posição de liderança que nós estamos falando aqui, que não haja árvore de idolatria junto ao altar do Eterno. O altar do Eterno, ele é símbolo da avodá, do serviço, é o lugar onde o serviço do sacrifício, ele é realizado. E nós, normalmente, e vemos que a obra de Yeshua, o Mashiach, operou algo tremendo na nossa vida, porque nós que não éramos povo, através da obra de Yeshua, o Mashiach, fomos feitos povo de Deus.
nação santa, povo de propriedade exclusiva, fomos feitos um povo um sacerdócio real. Então, fomos feitos Kohanim do Eterno. Mas veja algo interessante que nós estávamos comentando ontem. É muito bom e prazeroso nós declararmos que nós somos Kohanim do Eterno, que nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Agora, precisamos entender que toda vez que a palavra do Eterno, toda vez que nós somos levados a um nível diferente, toda vez que nós somos levados pelo Eterno a uma posição diferente, decidimos por uma posição, com novas posições também vem novas instruções, também vem novas leis, também vem novas responsabilidades. E essa porção fala algo tremendo acerca do Kohanim, que é uma responsabilidade que é dada a ele e que é chamada inclusive de um direito, porque é algo maravilhoso de se viver, embora seja uma grande responsabilidade. Porque nessa paraxá, no capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, no versículo 3, quando vai falar do direito dos Kohanim de receber parte daquele sacrifício que é apresentado pelo povo, vai dizer assim: os Kohanim terão direito a receber do povo, de quem apresentar um sacrifício do boi ou da ovelha, receber o quê? A espádua, as mandíbulas e o estômago. Tem o direito de receber essas 3 partes do sacrifício, ou melhor, de se tornar participante do sacrifício. Então, se você é Kohanim, se você se declara, segundo o que a palavra do Eterno diz, Kohanim, sacerdócio real, parte desse sacerdócio, então você também tem o que é chamado aqui de direito, mas você se torna participante e deve ser participante desse sacrifício, dessas 3 partes do sacrifício, que é a espada, ou segundo a literatura judaica, as patas da frente do animal, bem como das mandíbulas, ou algumas versões traz, eu acho que bochecha, se não me falhe a memória, e também do estômago. O que isso significa? Que responsabilidade? Falou de língua ontem, né? Tem a Torá fala língua, deixa eu até conferir aqui. A Torá diz, capítulo 18, versículo 3. E este será o direito dos sacerdotes sobre o povo. Os que oferecerem sacrifício, seja boi ou cordeiro, darão ao sacerdote a espádua, as queixas junto com a língua e o bucho. Então traz a palavra língua aqui nessa versão da Torá, da editora Sefer. Então, o que significa essas 3 partes? O que significa ser participante desse sacrifício? Segundo a literatura judaica, essas 3 partes revelam nada mais, nada menos do que o ato praticado por Pinhas. Lembra da paraxá Pinhas? O ato que ele praticou ali, que foi quando aquele hebreu com aquela mulher se deitaram ali e houve toda aquela profanação através do ato sexual daqueles 2, diz que Pinhas, ele pega com as suas mãos da lança. Então, por isso, estaria sendo lembrado aqui nesse momento as patas da frente do animal, representando um momento em que Pinhas pegou com as suas mãos a lança. Então, nós precisamos, o que está dizendo aqui, se nós somos Kohanim, temos que agir como Pinhas, tomar a lança em nossas mãos para o quê? Para destruir, para remover tudo aquilo que é contra a vontade do Eterno. É exatamente esse que praticando que expulsa e que removem aquilo que é contra a vontade do Eterno. E isso está representado aqui. O Kohanim deve praticar esse mesmo ato, tomar em suas mãos a lança e destruir e remover tudo aquilo que é contrário à santidade que esteja na sua vida. Segundo, fala da mandíbula, ou aqui, como diz aqui nessa parte, incluindo inclusive a língua. Por quê?
porque diz mais uma vez que essa parte também lembra o ato de Pinhas, porque diz o texto que naquele momento que ele viu aquela situação, ele se levantou, ele se colocou de pé e ele orou, intercedeu. Então a língua aqui, essa parte fala do Kohanim ter essa vida. Estar de pé e se levantar é prestar o serviço sacerdotal. Sempre que as escrituras falam de se pôr de pé, ponha-te de pé, fala do serviço sacerdotal. Porque o serviço sacerdotal ele é realizado nessa posição, de pé. Então, é um chamado e a responsabilidade que nós temos de nos mantermos de pé, servindo ao Eterno e com essa posição de intercessão aqui ou de oração de Pinhas, falando acerca da posição que nós nos colocamos com alguém que se entrega, que entrega a própria vida em favor do povo. Uma vida de renúncia é revelada aqui nessa mandíbula, nesse momento que nós temos aqui. E a terceira parte nós temos o estômago, que também revela o ato de Pinhas, porque diz que ele atravessou aquele casal, aqueles dois que estavam em ato sexual ali, no estômago, ou no ventre, ou no centro deles. E ali está o que precisa morrer. O estômago, o ventre, o desejo humano. Os desejos humanos precisam ser removidos, precisam morrer, para que eu possa viver a inteireza do coração, que é revelado aqui nesse tempo e que precisa se tornar uma realidade nesse mês de Elul. São grandes mensagens que nós temos nessa Parashá Shoftim para esse tempo. Gente, esteja atento a esse tempo que nós estamos vivendo. A esse mês é um mês onde, segundo a tradição judaica, houve a criação do mundo. Na verdade, no dia 25 de Elul seria o dia que eles dizem que começou a criação, que começou a se trazer à existência ali o mundo. E aí, no dia 1º de Tisrei, ou melhor, no 6º dia, a contar de 25 de Elul, 6º dia, 1º de Tisrei, Yom Teruah, é o tempo onde o homem é criado. Então, o período da criação ocorre nesse tempo aqui. Então, é um tempo maravilhoso que nos prepara para vivermos Yom Teruah. E se você não tiver os seus ouvidos restaurados nesse tempo, se não houver o ouvir restaurado, como você ouvirá o toque do shofar que será entoado em Yom Teruah? O toque que fala, venha para dentro do palácio agora, você que está no campo, o rei que está no campo, é chamado ao toque do shofar para adentrar agora nesse palácio e viver esse tempo agora dentro do palácio com ele. Se o seu ouvido não estiver restaurado, como você ouvirá o som do shofar em Yom Teruah? E se você não ouvir o chamado, como você viverá a realidade de Yom Kippur? Como você viverá essa preparação da noiva, esse se arrumar e se preparar para aquilo que será uma grande celebração que é Sukkot? Em Sukkot precisamos estar bem ornamentados para sermos participantes daquela festa. Precisamos viver o tempo de Elul com inteireza de coração. Que durante esse tempo, que durante esses dias do mês de Elul, você possa estar ouvindo e vendo tudo aquilo que o Eterno tem trazido à nossa vida e que irá e continuará falando através das porções dos textos que nós estaremos a cada Shabat e a cada semana que o antecede meditando. Que seja tempo de meditação, de reflexão acerca de tudo isso que a palavra tem trazido à nossa vida. Que você possa assumir a posição que o Eterno tem levado você, como Kohanim e como aquele que deseja acessar o rei no campo e entrar no palácio e viver as grandezas dessas festas que se seguirão.